Bom, gente, este é o assunto que está na ordem do dia, né? Apesar da crise política, apesar de todos os problemas que o Brasil vem enfrentando, conseguiu-se avançar em algo. Né? Seguimos aquilo que eu mesmo, como advogado que não é da área, imaginava que seria impossível, aconteceu. Uma reforma trabalhista digna desse nome. Né? E daí veio a preocupação do nosso escritório, sob demanda até da nossa clientela, de abrir uma área trabalhista. Né? Como é que nós fizemos isso? Procuramos um escritório parceiro, profissionais que estão aí há 30 anos no mercado, para estarem juntos conosco, e fizemos essa parceria com o de Paulo Kuhn, né, por meio do Dr. Jorge Kuhn, da doutora Daniela Albuquerque, né, para finalmente a gente conseguir prestar serviço de atendimento na área trabalhista, consultivo e, tanto quanto possível não, né, contencioso também. Nosso principal objetivo é evitar que a empresa seja ré, né? Dar as orientações necessárias para que ela cumpra essa confusa legislação trabalhista da forma a mais tranquila e regular possível. A reforma entra em vigor daqui a 14 de novembro, nós temos pouco menos de 2 meses, 45 dias. Então nós temos que estar preparados para isso. Né? Ela trouxe muita coisa boa, como vocês vão ver, mas ela também vai implicar mudanças de rotina. Então o nosso grande foco nesse momento é dar orientação especialmente aos departamentos de RH das empresas. Mas vai ser necessário aprofundar isso. Então, por essa razão, nós estamos realizando um mini curso dia 27 de outubro, né, com 8 horas de duração. Depois vamos encaminhar os convites aos senhores. Eu vou passar aqui imediato então a palavra ao Dr. Jorge e ao Dr. Daniel, né, agradecer mais uma vez a presença de ambos e manifestar a minha certeza de que essa parceria vai ser muito, muito frutífera. Com certeza. Bom dia a todos, né? Então eu e a doutora Daniela vamos tentar aqui transmitir para vocês aí uma expectativa que a gente tem com a reforma trabalhista. Como o doutor Leonardo falou, ainda não entrou em vigor, vai entrar em novembro, né? E tem discussões aí em todos os meios, né? Eu sei que tem colegas advogados aqui, a gente conversa com colegas, conversa com juízes, e ninguém sabe exatamente ainda como que isso vai ser conduzido na sequência, especialmente pela aceitação no judiciário, né? A doutora Daniela aqui com a gente trabalha muito em segundo grau no tribunal, e está tudo ainda muito fresco, ninguém sabe exatamente como vai ser conduzido. Então o objetivo aqui é passar para vocês do ponto de vista material, tá? O ponto de vista processual, a gente vai deixar para um segundo momento, que tem muita alteração também no ponto de vista processual, da Justiça do Trabalho depois, mas a gente vai discutir aqui a questão material. O que vai alterar no dia a dia? Eu sei que tem muita gente de RH aqui, né? E contadores tem também? Tem contadores? Parabéns então, que hoje é o dia do contador, né? Antecipar aqui para o pessoal que a minha esposa é contadora, então eu estou informado aí, né? Mas parabéns aí para os contadores então, tá? A gente vai abordar o ponto de vista material, tá? O que ainda preocupa a gente? Como a gente falou, vai entrar em vigor em novembro, mas a gente não pode esquecer que todas as categorias presentes têm convenções coletivas de trabalho em vigor e que elas não perderão o vigor com a reforma trabalhista. Ou seja, um dos pontos da reforma trabalhista é justamente fortalecer as negociações coletivas, os acordos coletivos e o famoso negociado sobre o legislado. Então, as convenções que estão em vigor continuam em vigor. Então, mesmo que eu tenha alguma previsão aqui na reforma trabalhista, ela não vai ter aplicação imediata enquanto isso não for revisto na próxima negociação coletiva. Então, esse é um cuidado que se tem que ter. Eu já tenho clientes que me ligaram, a partir do dia 15 eu posso fazer meia hora de intervalo. Não, você não pode fazer meia hora de intervalo. Por quê? Porque isso a gente vai abordar depois aqui nos detalhes da legislação, isso exige negociação coletiva para ser aplicado. Tá? Então tem muita coisa a gente acompanha na imprensa, não é aplicabilidade imediata. Tá? Cada ramo de atuação, cada empresa vai precisar estudar o seu caso concreto para ver o que vai ser possível aplicar no menor prazo possível também. Então também, como eu já falei de negociação coletiva, eu também não concordo com muita gente que está dizendo que acabaram os sindicatos dos empregados e que eles não vão ser mais necessários. Eu tenho um entendimento contrário, eu acho que eles vão ser mais necessários do que antes. Porque tudo que eu quiser aplicar aqui,
vai envolver negociação coletiva. Então eu vou precisar do Sindicato dos Empregados para fazer isso. Tá? Com raras exceções, que eu vou ter acordos individuais diretamente com o empregado. Então, ao contrário do que muita gente imagina, vai ser fortalecida essa relação com o Sindicato dos Empregados. Quanto melhor for a relação da empresa ou do sindicato patronal com esse Sindicato dos Empregados, possivelmente melhores serão as negociações também. Tá? Então eu penso dessa maneira. Eu vou falar mais sobre a reforma trabalhista, a doutora Daniele vai fazer aqui a introdução sobre terceirização, que é outra legislação nova também, tem alguma vinculação. Então a Daniele vai falar primeiro sobre isso, né, Daniele? E aí na sequência a gente entra nos detalhes da legislação de trabalhista mesmo. Tá. Bom dia a todos, meu nome é Daniele, arquiteto. E assim, eu continuo ainda me surpreendendo com as decisões trabalhistas. Muitos de vocês fazem parte do departamento de RH, da GISEC, que conheço há muitos anos. Foi minha parceira há muito tempo, ela era proposta de uma das empresas que eu advoguei. E a gente sofria, né, GISEC? Então, nós sabemos que eu sempre falo para os meus clientes, a gente não pode fazer tudo de acordo com o que o Poder Judiciário quer, porque senão engessa o nosso negócio. Então, não vamos fazer assim porque o Poder Judiciário pensa dessa maneira, uma turma pensa de uma maneira, outra turma pensa de outra maneira. Não dá para a gente fazer assim, porque senão a gente não faz nada, a empresa não sai do lugar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer de acordo com a lei, de acordo com o que diz a legislação, de acordo com o que dizem as normas regulamentadoras da segurança do trabalho. Temos que andar de acordo com a lei, mas não pensando só no que o Poder Judiciário vai entender. Porque, na realidade, a gente nunca sabe o que o juiz vai entender. Né? Às vezes está entendendo, a jurisprudência vai de uma maneira, de repente muda, e a gente não pode pensar dessa maneira, senão nós não saímos do lugar. Então, agora, como o Dr. Leonardo falou, existem grandes e profundas mudanças, né, favoráveis aos empregadores. Na realidade, está se dizendo que são favoráveis aos empregadores. Na realidade, eu acho que são favoráveis tanto aos empregadores quanto aos empregados. Mas não está se vendo assim ainda. Né? O que aconteceu foi que dizem que, na realidade, os empregados perderam direitos. Na realidade, não perderam direitos. Eles foram flexibilizados. E essa flexibilização é que atormenta um pouco, né, os advogados e o próprio Poder Judiciário, porque deixa nas mãos das partes, né, principalmente nas mãos dos sindicatos e nas mãos dos empregados, a possibilidade de se negociar. E todo mundo parte do princípio que não se pode, que ninguém, tanto os empregados quanto os sindicatos, não têm capacidade de negociar. E eu acho que não, eu acho que o Brasil, apesar de tudo, os empregados estão, sim, preparados para negociar, já sabem dos seus direitos, às vezes até mais do que o patrão, o microempresário, o ME, então eles podem sim negociar. E como o Dr. Jorge diz, eu também penso que temos que fortalecer os sindicatos e para que eles também possam negociar, que nós vamos precisar, os empresários vão precisar dos sindicatos. Com relação à terceirização, na verdade, a lei que regulamentou a questão da terceirização, ela entrou em vigor em março, se não me engano. Março. E, na realidade, assim, antes nós não tínhamos nenhuma legislação que regulamentasse a questão da terceirização. Nós tínhamos uma regra, que era uma súmula, temos ainda uma súmula do TST, a súmula 331, que meio que ditava as regras, né, do que poderíamos, que a empresa pode ou não terceirizar. Isso criava uma confusão e uma insegurança jurídica muito grande das empresas. E o que acontecia? Acabava sempre ficando na mão do Poder Judiciário, caso se entrasse na Justiça, de se entender se aquilo era uma terceirização lícita ou ilícita. E de algum tempo para cá, o Ministério Público do Trabalho tem feito uma pressão muito grande através de ações coletivas de trabalho. Eu acredito que muitos dos senhores devem ter sofrido com essas ações coletivas de trabalho, defendendo que determinada terceirização, principalmente em empresas grandes, questionando se aquela terceirização específica seria lícita ou não lícita, por conta daquela atividade que foi terceirizada, fosse ou não uma atividade fim ou não daquela empresa. E essa questão de ser atividade fim ou meio da empresa é uma questão bem pouco subjetiva, né? Sempre é subjetiva.
que seria atividade meio, atividade fim? É uma questão um pouco nebulosa. Evidentemente que a empresa, então, traz os seus advogados defendem que não, aquela atividade não pode ser considerada atividade fim, mas sim atividade meio, e defendendo o Ministério Público ao contrário, daí aquele questionamento e sempre acaba ficando na mão do judiciário, que na maior parte das vezes está despreparado para saber se é ou não atividade fim ou atividade meio, e as empresas são condenadas a se abster de fazer aquele tipo de contratação, perde, evidentemente, mercado, perde competitividade, e além disso é condenada muitas vezes a pagar os tais danos morais coletivos que não são, não é pouco, o valor é normalmente bem razoável, em torno de 20, 30, 40, até 200 mil reais. Então, os bancos sofrem muito com esse tipo de situação. As montadoras, né? Então o que aconteceu? E veio agora, essa questão foi através dessa lei da terceirização, a princípio, foi solucionada, vamos ver como o Poder Judiciário vai resolver essa situação, vai interpretar essa situação. Evidentemente não ficaram felizes, né? Os juízes do trabalho não estão felizes com essa situação, mas é uma realidade. Então, o que diz aqui a nossa legislação? Não sei se os senhores já tiveram que enfrentar essa situação, mas já estão contratando através dessa nova legislação, mas a princípio agora é possível. Claro que os contratos anteriores já existiam, e se também algumas ações públicas ou alguns procedimentos, se tem alguns procedimentos perante o Ministério Público do Trabalho, através dos quais se firmaram TACs, termos de compromisso que não podem contratar, devem ser revistos, porque agora eu acredito que a empresa não possa ficar atrelada a um TAC, né, ou mesmo uma sentença que já transitou em julgado mesmo, no pedido de se contratar, porque eu acho que muitos dos senhores devem ter isso. Eu mesmo, alguns clientes meus têm, né, algumas sentenças transitadas em julgado, o senhor não se pode contratar tal atividade. Para mim, agora, com uma legislação que pode, eu acredito que muita coisa deve ser revista, né? Por conta desse princípio da isonomia. Uma empresa que minha concorrente vai poder contratar e eu não vou poder contratar, porque antigamente se fazia dessa forma. Hoje em dia não pode mais ter esse tipo de pensamento. Então, essa lei, a lei número 13.429, que na realidade ela alterou a lei, que era a lei do trabalho temporário. Eu não vou falar aqui do trabalho temporário, que não é o meu tema, mas ela alterou alguns dispositivos do trabalho, da lei do trabalho temporário, mas não fez muitas modificações, e também trouxe essa questão da terceirização. Então diz no artigo 4A, empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratantes serviços determinados específicos. A empresa prestadora de serviço contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu plano e a empresa contratante. Aqui já é uma excelente modificação, né? Porque a gente dá ao enunciado 331 do TST, que era o que comandava essa questão. Primeiro, porque lá no 331 se configurava vínculo de emprego, sim, desde que as atividades não fossem aquelas que estavam lá relacionadas, que era serviço de vigilância, serviço de limpeza, alguns serviços bem específicos. Limpeza e conservação. Limpeza e conservação, portaria, às vezes, né, normalmente. Mas aqui não. Aqui pode-se contratar os serviços desde que, isso é bom ficar bem claro, que seja a empresa terceirizada e fiscalize, no caput está escrito que quem deve fiscalizar o serviço e remunerar, então seja a empresa prestadora de serviços, e não a empresa contratante. Isso é uma coisa muito importante, porque é um detalhezinho, né, que a Justiça do Trabalho depois pode pegar para reconhecer o tal do vínculo. Muito embora no parágrafo 1º diz que não se reconheça o vínculo, mas eu vou dizer para os senhores que
conhecendo o segundo grau, como eu conheço, eu faço 90% da minha atividade é no segundo grau, eles podem pegar esse detalhezinho para deixar de lado o parágrafo para aplicar o CAPT, né? Então, claro que quando a empresa contrata uma outra empresa para prestar o serviço, e agora a nova legislação trabalhista ampliou, né, para poder contratar qualquer tipo de serviço, inclusive atividade fim, eu sei que os senhores vão contratar uma empresa terceirizada para prestar um tipo de serviço e vão querer, evidentemente, fiscalizar de alguma maneira, mas não vão deixar toda, né, vão querer dizer como fazer, está fazendo errado, vão lá, vão querer identificar, vão querer dizer o que tem que ser feito, mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Mas, a princípio, existe um parágrafo que diz que não se reconhece vínculo de emprego. E era uma coisa que deixava, atormentava muito o tomador de serviço, essa possibilidade de se reconhecer o vínculo, e daí com todos os problemas daí advindos, né? Questão de remuneração, questão do jornada extraordinária. E também uma outra situação que permanece, que é muito importante que os senhores verifiquem, é que a responsabilidade subsidiária ainda continua, né? Então, por exemplo, a contratação de uma terceira empresa tem que tomar cuidado para ver que tipo de empresa terceirizada se contrata. Porque o que a gente vê muito, né, eu vi muito isso, principalmente nas empresas de vigilância, quantas empresas de vigilância fecharam as portas e deixaram todo o passivo trabalhista para as contratantes? Várias. Então, a empresa contratante tem que fiscalizar não o trabalho do empregado, mas sim o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Volte e meia pedir que se apresente o recibo de pagamento dos desempregados, o recolhimento do FGTS dos empregados, o recolhimento do INSS, para quê? Para que o passivo não se transfira depois para a empresa contratante. Porque isso é muito importante e a gente, na realidade, quando você subcontrata, quando terceiriza o trabalho, o que você está procurando muitas vezes? Claro, facilitar, né, a logística do negócio, mas também redução de custo. E às vezes é um tiro no pé, porque o custo que você está procurando reduzir, depois mais para frente vai em dobro, né? Então, na realidade, essa situação continua que é bom sempre alertar. Também a própria legislação da terceirização, ela também traz requisitos de funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros. Então não é qualquer empresa que vai lá, se eu quero prestar serviços a terceiros, vou abrir aqui. Não, ela traz requisitos, que tem que trazer prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, registro na junta comercial, capital social compatível com o número de empregados, observando os seguintes parâmetros, tem os parâmetros lá. Então, aqui também o legislador procurou evitar que se formasse aquela que aconteceu, né, um tempo atrás, pode contratar cooperado, né, através de cooperativa. Eles colocam um monte de cooperativa de prestação de serviço sem nenhum tipo de legalização. O que aconteceu? Aconteceu que um monte de demandas trabalhistas, um passivo enorme para as empresas contratantes. Por quê? Porque, na realidade, não se tinha nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de legalização dessas cooperativas. Então, na realidade, aqui o legislador tomou cuidado de fazer a exigência de que, quando se constitua uma empresa prestadora de serviços propriamente dita, que sejam cumpridas algumas formalidades, principalmente com relação ao capital social. Então, quando os senhores forem contratar uma empresa terceirizada, e agora vamos passar para a legislação trabalhista, que ampliou mais ainda essa possibilidade de terceirização, que para evitar a demanda trabalhista, procurem ver que tipo de empresa estão contratando e principalmente fiscalizem que essas empresas estejam pagando corretamente, não só o funcionário, mas principalmente os débitos fiscais, débitos sociais para com o funcionário. Então, a legislação trabalhista ainda ampliou um pouco mais a reforma trabalhista ampliou um pouco mais ainda essa terceirização, dizendo o seguinte, que considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal
a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com sua execução. Aqui ele reforça mais uma vez a questão de que a pessoa jurídica que vai prestar serviços tenha condições econômicas para prestar aquele tipo de serviço e para custear o pagamento dos seus funcionários, né? Então aqui é pior, pode terceirizar tudo. Agora, tem que ver exatamente que tem algumas atividades que, por mais que se permita a transferência, que tem atividades que são muito próprias de cada empresa, né? Então, tem que ver até que ponto é bom que seja terceirizado ou não. Eu acredito que se o judiciário vai fazer alguma coisa para vetar isso, ele vai infringir o princípio da legalidade, né? Não, isso aqui não quero que... Isso aqui para mim é ilícito. Não é ilícito. Se ele entender que é ilícito, o próprio julgador está infringindo o princípio da legalidade. Se tem uma lei que está dizendo que é lícito, é ilícito. Ele não vai poder judiciário dizer que é ilícito. Na verdade, essa situação, para mim, vai evitar vai evitar a autuação do Ministério do Trabalho e vai evitar que o Ministério Público do Trabalho vá impedir esse contrato. Vai evitar as famosas ações civis públicas, aquelas notificações que os senhores recebem para vir firmar termo de compromisso, de não mais terceirizar determinada atividade. Mas não vai impedir, o doutor Leonardo disse assim, que vamos evitar as ações. Não, ações a gente não evita. A gente vai evitar a condenação. Vai evitar a condenação, mas a ação não tem como evitar. Bom seria, né? No caso, a gente pode evitar, né, através da legislação, que vocês sejam autuados no Ministério do Trabalho, que o Ministério Público autue ou entre com ações civis públicas impedindo que vocês contratem terceiros. Mas não vai ser impedido que alguém, um funcionário específico, entre com uma ação pedindo reconhecimento de vínculo diretamente com a empresa contratante. Isso não podemos impedir. E também não podemos impedir que venha um juiz, né, que diga assim, não, realmente, vamos reconhecer o vínculo diretamente com a empresa contratante, porque daí a saída que eu vejo que ele pode ter. Porque houve subordinação, mas ele vai dar um jeito, se ele quiser ele vai dar um jeito. Mas vocês estão assegurados pela lei. E isso vocês não vão poder evitar nunca, que um empregado entre na justiça e que haja um juiz que pense de uma maneira diferente. Eu posso fazer um complemento aqui? Que nem a gente... Não, a minha base é Foz do Iguaçu. A gente trabalha muito com a hotelaria lá. Em relação à terceirização, a gente já fez contas, né? Então, a primeira coisa, não tem como ser mais barato, né, doutor? Se o objetivo for só economizar, não tem como ser mais barato. Porque vai aplicar a mesma convenção coletiva, vai aplicar as mesmas regras de segurança e medicina do trabalho, mesmo tipo de EPI, e não tem como uma empresa terceirizada vir e me fornecer isso mais barato do que seria eu fazer direto. Se for mais barato, alguma coisa está errada. A outra coisa que se falou muito também lá na hotelaria, mas vocês têm que transportar para o caso concreto, eu sei que aqui tem os mais variados ramos de atividades, terceirizar a atividade fim é sempre um risco, principalmente na qualidade de prestação de serviço, né? Porque se eu contrato uma terceirizada, ela não é obrigada a me mandar a Daniele todo dia. Ela pode me mandar hoje a Daniele, amanhã o Leonardo, amanhã o João, e com isso o que é? Eu perco talvez padrão de qualidade. E é o que a gente tem muito lá com os hotéis 5 estrelas, Leonardo. Eu não tenho como fazer isso com a minha recepcionista ou com o meu garçom lá no restaurante, eu ter todo dia uma pessoa diferente. Eu não consigo manter o meu padrão, e se eu exigir o meu padrão, eu estou correndo o risco da subordinação direta que a Daniele estava colocando aqui. Então isso tem que ser muito bem analisado. A possibilidade que a gente encontrou de onde ser mais barato, dentro dessas condições que a Daniele colocou aqui, que a empresa terceirizada precisa ter, capital social mínimo, esses registros todos, é se a tomadora for uma empresa do lucro real, por exemplo, me ajudem nos contadores aí, né? E a prestadora de serviço for simples. Aí talvez a gente tenha um ganho na tributação da folha de pagamento dela, terceirizada, que ela possa me prestar o serviço mais barato. Por outro lado, se ela for simples, aumenta o meu risco de... Seria uma empresa menor e aumenta também o meu risco dessa empresa ter problemas e eu responder subsidiariamente. Então, essas ressalvas que eu queria só colocar aqui em relação à terceirização, tá, Daniel? Tá, e a outra coisa interessante de falar é o seguinte, que também na própria legislação, na própria reforma, o legislador também fez questão de colocar, então eu acho justo que isso ocorra, até porque para não ter problema, né, porque acredito que alguns possam ter problemas entre os terceirizados e os seus próprios
empregados próprios, né, é de que são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços, ao que se refere ao artigo 4, né, que vocês contratam, enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades, né, tanto fim quanto meio, forem executados nas dependências da tomadora as mesmas condições relativas à alimentação, né, não vai colocar dentro do mesmo local, ó, os meus empregados vão comer carne e os empregados vão comer carne, né? Direito de utilizar os serviços de transporte, se vocês tiverem transporte utilizem o transporte de vocês mesmos, né? Vocês forneçam o transporte dos seus funcionários. Atendimento médico ambulatorial existente nas dependências, né? A pessoa cai e quebra a perna, assim, não, aqui nós temos, mas só nossos empregados. Não. Também é uma questão humanitária. Treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. Isso aqui é até uma questão que é básica, porque a empregadora, a contratante, ela pode sim ser responsabilizada por algum acidente que venha acontecer nas suas dependências com o empregado da terceirizada. Isso não é fácil, aliás, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Porque, em que pese seja uma responsabilidade subsidiária com relação às verbas de natureza trabalhista. Quando a gente está falando em relação à questão de responsabilidade civil, que é a questão de doença profissional, questão de acidente de trabalho, a responsabilidade da tomadora não é subsidiária, é solidária. E aí a questão é pior. Né? Isso é muito comum. Vou contratar uma empresa para consertar o telhado. Empresa terceirizada para consertar o telhado. Vai contratar qualquer um, às vezes até qualquer. O Zé da esquina lá, que é empreiteiro. Vai lá, o cara cai e morre. Quem é a responsável? É a empresa que contratou. Né? Mas não era meu funcionário. Não interessa. É responsabilidade civil e é responsabilidade solidária, não é subsidiária. Então aqui tem que tomar muito cuidado em relação a essa situação. Então, treinamento de funcionário, responsabilidade com relação à segurança, isso aqui é uma coisa muito importante. Realmente tem que se verificar se aquela pessoa está apta a fazer aquele tipo de serviço. E se não estiver, o treinamento é importante. Só que não faça a questão de... não caracteriza a subordinação. Isso é uma questão de realmente de se precaver realmente em relação por conta da responsabilidade. E sanitárias, né, de medidas importantes, isso aí também é uma questão. Fica muito claro assim que não existe mais a distinção entre atividade fim e atividade meio, é relevante isso, e que a subsidiariedade permanece. Está mantida. Em qualquer caso, independentemente de contrato está bem ou mal, não interessa. Qualquer caso. Se a empresa prestadora não pagar o seu empregado, a empresa tomadora terá que pagar. Isso. Inclusive INSS, INSS. Todas as verbas aí decorrentes do contrato de trabalho, tanto previdenciárias como trabalhistas, né? Então é o que eu falei antes, tá, gente? Não que eu seja contrário à terceirização, mas ela tem que ser muito bem pensada, muito bem analisada, para não se correr aquele risco famoso, quem paga mal paga duas vezes, né? Que como aconteceu muito, como a Daniela falou, com empresas de prestação de serviço, aí, de limpeza, conservação e vigilância. Lá em Foz do Iguaçu nós temos inúmeros casos. Eu tenho um cliente meu que pagou mais de R$500 mil de responsabilidade subsidiária, só para vocês terem uma ideia. Então é bastante complexo e aí tem que pensar, o que eu falei, se tiver muito barato, desconfiem e vejam exatamente o que vocês vão terceirizar. Atividade fim, em muitos casos, eu entendo que é complicado eu transferir. A gente tem contadores aqui, por exemplo, né? Como é que eu vou transferir uma responsabilidade técnica de um contador que está no meu escritório, ou até de um advogado? Seria possível também, um advogado empregado, eu terceirizar a atividade? Dentro da legislação nova, não haveria impedimento. Mas isso são tudo coisas muito complicadas, desculpa, né? de como a gente vai conduzir no dia a dia, até onde essa terceirização de atividade fim é importante para o meu negócio, ou é viável para o meu negócio, né? E pensando na responsabilidade da empresa contratada. Vão surgir inúmeras empresas para prestar esse tipo de serviço, empresas novas, né? E que a gente não vai ter ainda a história delas, né, para saber se são boas, são ruins. Então tem que fazer o que a Daniela falou. Tem que fiscalizar, se não mensalmente, pelo menos trimestralmente, se ela está cumprindo todos esses recolhimentos. Pagamento de salário, né,
fundo de garantia, contribuições previdenciárias, para você não deixar esse bolo crescer demais, porque lá no final a conta fica bastante pesada. Em relação a essa capacidade econômica da empresa, capital social e a avaliação da capacidade econômica, nós vamos ficar na mão do juiz para avaliar isso? Na verdade, essa capacidade econômica aí, ela deveria ser vista lá quando você vai abrir a empresa na junta comercial. A gente sabe que, infelizmente, não é tão rigoroso isso, né? Você abre uma empresa lá, declara um capital social que já foi integralizado, é mais ou menos assim que funciona. Isso aqui são requisitos para se abrir... Para se abrir a empresa, tá? Mas o juiz pode utilizar isso lá na frente para... Pode ser uma boa. Pode. Porque... Escolheu mal porque não tinha. Isso. Vamos passar a responsabilidade. Por isso que é fundamental na contratação você tentar, já na contratação, checar se isso que ela está te trazendo realmente é verdade, né? Porque ela vai te trazer pronto, está aqui o meu registro na junta comercial, está aqui o meu contrato social, e se você confiar só naquele documento ali, pode ser que não seja necessário, suficiente depois. Mas o senhor trouxe uma boa saída para o juiz. O juiz pode pensar desse jeito. E a segunda dúvida que eu tenho é no caso que a gente faz de vez em quando, que é a PJ, eu ia falar a única pessoa que trabalha. Eu já vou falar agora sobre a pejotização. Então, muitas pessoas estão confundindo isso, tá? O que fala a lei? Ela fala a contratação através de pessoa jurídica, tá? Então, esse é o primeiro requisito. Então, eu não posso contratar uma pessoa física terceirizada. Se eu contratar a jurídica terceirizada, que só presta serviço para mim, está correndo a famosa pejotização. Isso é muito comum, principalmente em cargos mais altos. Voltando aqui no exemplo da hotelaria, que eu vou usar bastante, porque contratar o gerente do hotel como pessoa jurídica. Até comentávamos hoje de manhã, né? Hospitais, contratar o médico como pessoa jurídica. Isso é muito comum. Só que aí, como que o pessoal derruba, e derruba fácil, se você for o único tomador de serviço dele? Aí você vai pegar as notas fiscais dele, na sequência são para a tua empresa. Isso já aconteceu comigo já em processos, tá? Então eu pegava lá 100 notas fiscais, todas para mim. Automaticamente, o juiz não precisa nem pesquisar muito. Está claro que isso foi uma pejotização e que ele era prestador de serviço único meu, com subordinação e tudo, e dá o vínculo empregatício. Qual que é o problema quando dá esse vínculo empregatício? Qual que é a base de cálculo? É o valor que você pagava para ele como pessoa jurídica. Então, olha o tamanho que fica o problema, né? Então, vamos supor que você pagava R$10.000 para um gerente como pessoa jurídica. Se for reconhecido o vínculo empregatício, a base de cálculo para tudo é os R$10.000. Ou seja, o salário base dele seria os R$10.000. E aí você vai pagar tudo em cima disso, férias, 13º, você já imagina o tamanho da conta, tá? Então, a pejotização, ela continua proibida. A lei da terceirização, ela não criou essa possibilidade de eu demitir um funcionário e contratar ele através de uma pessoa jurídica. Inclusive, tem um tempo ali que eu não posso, se eu demitir o empregado, eu não posso contratar ele através da terceirizada, de 18 meses, tá? Então, eu demito você hoje, eu só posso te contratar através de uma terceirizada daqui a 18 meses. É uma quarentena aí, para tentar evitar justamente esse problema da pejotização, tá? Então, a pejotização continua sendo ilegal do ponto de vista trabalhista, tá?